Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos! Você que está montando a sua carteira de ativos, está comprando ações e fundos imobiliários, ou ainda já tem boa parte do seu patrimônio alocado nesses ativos, deve se perguntar: devo ter tudo? Devo ter 100% do meu patrimônio em renda variável? Boa pergunta, não é? Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o investidor. Vamos falar da reserva de liquidez. O que é a reserva de liquidez? Também conhecida como reserva de oportunidade. É aquele capital que o investidor vai separar em renda fixa para aproveitar os momentos de queda da bolsa de valores, os momentos de estresse do mercado. Muitos se perguntam ainda: quanto ter em reserva de liquidez? Onde alocar este recurso? Hoje aqui vamos responder estas perguntas e muitas outras. Assistam o vídeo até o final. Pessoal, como é de praxe, já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos em frente. A primeira dúvida quanto à reserva de liquidez: devo ter todo o meu capital, todo o meu patrimônio investido em ações e fundos imobiliários? 100% em renda variável? Pessoal, na minha opinião, eu acredito que não é saudável o investidor ter todo o seu patrimônio em renda variável. Como sabemos, a renda variável ela varia e muitas vezes não é como o investidor espera. Muitas vezes ocorre crises, uma queda acentuada da bolsa de valores. Ter 100% em renda variável, quando o mercado está em alta, num bull market, acredito ser o ideal, acredito que é o melhor dos cenários. Entretanto, isso não ocorre sempre. Muitas vezes o mercado entra em correção, fica por um período alongado em quedas. E o que acontece com o investidor? Será que ele vai ficar assistindo essas quedas? Muitas vezes há quedas de 20, 30, 50, 70% do mercado. E se ele tem 100% em renda variável, ele vai ver seu patrimônio diminuir na mesma proporção. Ele vai virar um mero espectador. Agora, se ele tem parte do seu capital protegido, né, está investido num investimento descorrelacionado com a bolsa de valores, ou seja, não tem correlação, descolado da bolsa de valores. Então, se a bolsa de valores vier a cair, ele vai manter esse investimento aqui seguro para aproveitar a queda desses preços e aumentar o seu número de ações. Então esse holder ele vai aproveitar esses momentos para aumentar a sua participação nas empresas. Então, e melhor ainda, com preços descontados. Então essa é a ideia da reserva de liquidez, da reserva de oportunidade. Tudo bem? Então chegamos à conclusão que a reserva de liquidez, esse capital que está em renda fixa, que é o ideal ter, chegamos à conclusão que nós temos que ter sim a reserva de liquidez. Agora, a segunda pergunta: quanto ter em reserva de liquidez? Antes de responder essa pergunta, é importante destacar que a reserva de liquidez, a reserva de oportunidade, não é a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele capital que você vai separar para os momentos em que ocorrer algo inesperado na sua vida. Por exemplo, a perda de um emprego, vier a ter uma despesa que não está esperada, uma despesa médica ou algo do tipo, algo inesperado. Então esse dinheiro tem que estar reservado em um investimento aí de alta liquidez, ou seja, algo que você pode sacar, que você pode resgatar a qualquer momento. Esse dinheiro de emergência é outra coisa. Estamos falando da reserva de liquidez, reserva de oportunidade. E a reserva de oportunidade, eu tenho que ter o conceito que em algum momento esse dinheiro vai se transformar em renda variável, tudo bem?
Então, eu estou separando aquele dinheiro que em algum momento ele vai virar ações e fundos imobiliários, tudo bem? E quanto ter alocado em renda fixa destinado à reserva de oportunidade? Eu entendo que é saudável termos de 20% do patrimônio até aproximadamente 40%, 50%. Tá? Esse dinheiro, como que a gente vai formar essa reserva? O mercado está subindo, eu vou aproveitando para ir também alocando em renda fixa. Eu posso ir comprando ações, fazendo os meus aportes regulares, como a gente faz aqui no canal, na carteira holder, mas ao mesmo tempo eu vou mantendo também em renda fixa. E assim eu vou criando a minha reserva de oportunidade. Eu acredito que um valor aí entre 20% e 50% seria o ideal de termos reservado para os momentos necessários, os momentos que possamos comprar ações com desconto. Uma dúvida frequente é onde colocar a reserva de oportunidade, onde investir, onde eu vou aportar esse capital para que eu possa usar futuramente, se necessário. O investidor, ele tem a liberdade para escolher os seus investimentos. Tá? Isso é muito particular. Cada pessoa tem uma característica, tem um receio, espera alguma coisa. Entretanto, existem 2 pontos que o investidor ele não pode abrir mão ao alocar a sua reserva de oportunidade. O primeiro ponto é que o investimento ele tem que ser altamente líquido, ele tem que ter alta liquidez. O que é alta liquidez? É a capacidade de se resgatar esse investimento imediatamente. É algo que dê a ordem lá no home broker, tem que cair esse dinheiro diretamente na conta, tá? Então ele fez a solicitação de resgate, tem que estar ali disponível o dinheiro. Então tem que ser altamente líquido. O segundo ponto, esse investimento ele tem que ser descorrelacionado com a bolsa de valores. Ele não pode estar atrelado à renda variável, tá? Então, uma alternativa é a renda fixa. Então, a renda fixa, ela não tem correlação com a renda variável, tudo bem? Eu vou gravar minha tela agora e eu vou demonstrar um gráfico de uma carteira em que eu tenho somente ações e fundos imobiliários, ou seja, é uma carteira, a linha verde aqui desse gráfico é 100% em ações, e a linha azul é uma carteira que ela tem renda fixa, então ela é composta de renda variável e renda fixa, tudo bem? Vamos ver aqui a linha verde. A linha verde a gente pode ver que ela tem uma variação muito grande, tá? Então ela tem uma alta volatilidade, a variação. Então a sua ação ela está conforme o mercado, a sua carteira, na verdade, ela está conforme o mercado. Então ela vai subir, vai cair conforme a variação do mercado. Quando a gente tem renda fixa na carteira, olha o que acontece. Fica mais suave essas curvas, ou seja, há menos volatilidade na carteira. Então a sua carteira sofre menos. Então a renda fixa, o que ela traz para o investidor? Ela traz tranquilidade. Então uma carteira que existe renda fixa é uma carteira mais tranquila, é uma carteira que ela tem menos variação. A gente pode perceber que a carteira também acompanha o crescimento das ações, entretanto ela tem menos oscilação. Essa é a vantagem de se ter renda fixa, tudo bem? E uma pergunta frequente, eu posso aplicar a minha reserva de oportunidade, a minha reserva de liquidez em fundos imobiliários? Claro que não. Fundos imobiliários é renda variável. Como eu vou colocar algo que está atrelado à renda variável e se eu precisar sacar esse dinheiro e meu fundo imobiliário estiver no prejuízo? Então é algo que eu não recomendo colocar o seu fundo de emergência, a sua reserva de oportunidade em fundo imobiliário. Tudo bem? Tranquilo? Então, quais são os investimentos que a gente pode colocar nossa reserva de oportunidade então? Pessoal, eu uso Tesouro Selic, tá? Então é o Tesouro Nacional, tá? Do Tesouro Direto, em que está atrelado à taxa Selic. Então é um tesouro pós-fixado. Então esse tesouro ele sempre tem variação positiva. Por mais que seja pouquinho hoje com a Selic baixa, mas é algo que eu não tenho variação e eu tenho tranquilidade. E outra coisa, o Tesouro Nacional é o investimento mais seguro que nós temos disponível. Tudo bem? Outra possibilidade que eu julgo ser adequada: fundos DI. Então existem fundos DI no mercado que aplicam em
Tesouro Nacional, tá? Então são eles que nós temos disponíveis, o que tem taxa zero, o fundo DI da Orama e o fundo DI do BTG Pactual. São dois fundos que são taxa zero e eles aplicam o recurso em Tesouro Nacional, então Tesouro Selic. Então esses fundos eles são mais seguros porque o capital deles está alocado lá no Tesouro Nacional. Tome muito cuidado com CDB. Muitos CDBs de banco pequeno a gente corre muito risco tendo o nosso dinheiro nesse CDB, tá? Mas se vocês preferirem ter CDBs com liquidez diária, desde que tenha uma liquidez diária, também é uma alternativa. E por fim, não menos importante, como usar a reserva de oportunidade. Como eu vou fazer uso? Qual momento que eu vou fazer uso dessa reserva? Será que é em qualquer momento de estresse, qualquer queda do mercado? Pessoal, aqui nesse momento nós temos que ter muita cautela. Temos que ter um procedimento traçado para os momentos que nós vamos fazer uso da nossa reserva de oportunidade, tá? Vamos aqui, por exemplo, estou gravando a tela novamente. Vamos por exemplo aqui, vamos imaginar que a nossa carteira ela tem uma variação, que esse gráfico aqui represente a nossa carteira. E ela vem em algum momento aqui a ter uma queda. Então a gente pode perceber que teve uma queda aqui. Vamos imaginar que essa queda da nossa carteira foi de 15 ou 20% da carteira. Será que eu vou pegar todo o capital que eu tenho, toda a minha reserva de oportunidade e eu vou comprar de ações agora? Tudo bem? Pode ser que dê certo, pode ser que o mercado volte a subir, né? Mas vamos ver aqui agora. Olha só, o mercado ele continuou caindo. Então ele caiu lá 50%, 60%. Então foi inadequado o uso desse recurso. Por quê? Porque eu comecei a assistir todo o mercado cair e não podia fazer nada depois. Então o ideal é o quê? É traçar uma estratégia que a gente use a nossa reserva de oportunidade gradualmente. Ou seja, assim que a nossa carteira vai caindo, eu vou aportando o recurso da renda fixa para a renda variável, tá? E como fazer isso? Pessoal, tem uma forma que eu uso aqui, que eu acredito que pode ser aproveitada, é a gente estipular parâmetros para uso. Então eu tenho uma planilha no Excel, em que eu chamo de reserva de liquidez, e ela fica lá. E aí eu vou colocando quanto que eu tenho de reserva de liquidez, qual é o capital que eu tenho, e ela já faz o cálculo automático para quanto cair o mercado, tá? Então eu vou deixar disponível essa planilha para você, tá? Vai ficar aqui no link da descrição e nos comentários. Você entra lá e baixa essa planilha para você caso você queira, tá? E aqui ela tem um parâmetro. Então eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que nós temos 10 mil reais em ações e eu tenho 10 mil reais que eu separei como reserva de oportunidade. Então a minha reserva atual é 10 mil reais. Eu vou colocar aqui. Então a planilha já vai calcular. Então se o mercado, imaginar que essa coluna aqui, queda da carteira em porcentagem. Se ela caiu menos 10%, eu vou usar 15% da minha carteira, que é R$ 1.500. Então eu vou reforçar o meu aporte com R$ 1.500 em renda variável, R$ 1.500 em ações. Veio lá, a minha carteira caiu 20%, eu vou usar 30%, ou seja, R$ 3 mil. A minha carteira caiu 30%, vou usar 45% da minha reserva, tá? 4.500 e assim vai. Eu cheguei aqui, que eu acredito, ao patamar de 70%. Se o mercado chegar a cair isso, né, eu fico com a alternativa aqui de usar 100% do meu capital, tá? Então os meus 10 mil reais. Então se eu mudar aqui, vamos dizer que eu tenha 50 mil reais aqui de reserva de oportunidade. Já vai fazer o cálculo aqui. Então, qual que é a vantagem de usar essa planilha, pessoal? A vantagem é que eu não posso ter emoção. Eu não posso ver o mercado cair e ficar com medo, usar emoção. Na verdade, eu tenho que usar essa questão aqui, que é taxativo, tá? Tá escrito aqui, é só seguir essa receita aqui. Então, a planilha ajuda nisso, ajuda em ser menos emotivo e a gente ser mais racional. Então eu vou seguir essa receita aqui e eu vou aportando da renda fixa para renda variável. Então essa seria a melhor forma, ao meu ver, pessoal. Isso é a minha opinião, tá? Eu quero que você também deixe aqui nos comentários como que você entende que você poderia usar a sua reserva de oportunidade, se você tem ou não, acha necessário, ou se ainda você tem 100% em ações e está tranquilo com isso. Deixa aqui no comentário. Participe aqui
do vídeo, né? De alguma forma, isso vai acrescentando para todos nós aprendermos juntos. Pessoal, era isso que eu queria trazer, tá? É a forma que eu faço aí de ter a minha reserva de oportunidade, né? Em algum momento aí, se eu precisar, ela tá ali e eu vou alocando nos momentos aí que eu acho que eu entender que é necessário, né? Eu sigo aí a ordem da minha planilha e lembrando que essa planilha vai ficar aqui, tá? Você entra lá e baixa essa planilha para vocês usarem depois, tá bom? Pessoal, até uma próxima, a gente se vê aí logo mais.